Boa tarde, pessoal. Dando continuidade ao manejo integrado de pragas das frutíferas, nós vamos falar hoje sobre manejo integrado de pragas da cultura do mamão, né? Mamão que é importante, né, para o país inteiro dentro das fruticulturas, e aqui não é diferente, né? Nós temos produtores que cultivam comercialmente o mamão, né, para fornecer principalmente para os mercados, né, os grandes e pequenos mercados. Então tem consumo, o que nós precisamos é produzir um pouco mais de forma planejada para ter lucro, né? Não adianta eu produzir em excesso se eu não tiver mercado. Se eu planto muito e não tem mercado, eu vou gastar menos com produto químico. Então temos uma série de problemas, nossas condições são extremamente favoráveis ao ocorrência de doença, né? Praga não tanto, mas podem causar problema também. Então vamos lá, né? Vamos ver um pouco sobre pragas da cultura do mamoeiro. Então vamos lá, né? Eu coloquei aqui insetos, praga e ácaros, né? Porque geralmente a gente fala de pragas do mamoeiro, tá? Mas praga a gente considera como inseto. E nós temos os ácaros também, que são extremamente importantes para a cultura do mamão, né? Então, a primeira praga, né, que causa dano à cultura, né, são os ácaros, né? Então a gente tem aqui, eu vou falar primeiramente do ácaro branco. Não sei se vocês já ouviram falar, na cultura dos cítricos nós temos problema com ácaro branco, nós temos problema do ácaro branco em feijão, nós temos problema do ácaro branco em diversas outras culturas causando dano. E a gente tem que ter cuidado lá no maracujá também. Então, isso aqui é um ácaro muito importante na cultura do algodão. Então, é uma espécie prolífica. Ela ataca com diversos números de plantas hospedeiras ou espécies hospedeiras. Então, ácaro branco, ou conhecido também como ácaro tropical, e ácaro do chapéu do mamoeiro. Tá? Então, recebe esses nomes comuns, né? No chapéu do mamoeiro, a gente vai já entender porque quando a gente vê uma foto, a gente vai poder associar isso a algum sintoma na cultura do mamão. O nome científico é Polyphago Tarsonemus latus, né? Guarde muito bem esse nome, vai fazer parte da vida de vocês. O hospedeiro, então deixa eu aumentar aqui que fica mais fácil, né? Não estou mostrando. Então, Polyphago Tarsonemus latus. Então aqui só para vocês terem uma ideia, isso aqui é o ácaro branco. Aqui são os ovos, né? Essa estrutura aqui é o ovo, aqui é ninfa, né? Aqui você já tem indivíduos adultos, né? Então, só para ter uma ideia, o ácaro branco, o ciclo de vida dele é de aproximadamente 1 semana, ou seja, é um ciclo muito curto. Aqui o sintoma, né? Geralmente que ele causa na cultura do mamão, né? Se a gente olhar aqui, ele causa anomalias, né? Tipo uma anomalia fisiológica semelhante que ocorre, por exemplo, com a aplicação de um herbicida que tem ação hormonal, por exemplo, 2,4-D, pode fazer isso, né? Então, o que acontece quando ele ataca é que as folhas de ponteiro, elas não se desenvolvem. Por exemplo, se ocorreu o ataque quando a planta já tinha lançado muita folha, ela fica com aqui um tufo de folhas e aqui as folhas mais velhas ficam normais. Então é interessante, porque esse ácaro tem preferência pela folha mais nova. Hospedeiros, nós temos aqui algodoeiro, feijão, videira, batatinha, abóbora, citros, maracujá e aí vai, né? Uma infinidade, fora as plantas daninhas que também pode servir de hospedeiro. A distribuição ocorre em todas as regiões produtoras de mamão do mundo. Então, é um ácaro que está extremamente disseminado. E como um dos hospedeiros é o mamão, ele vai estar presente também na cultura do mamão. A descrição e ciclo de vida, praticamente invisível ao olho nu. Então, quando você olha numa folha que tem uma alta infestação, e geralmente são as folhas mais novas, você vai verificar como se fosse uma farinha de trigo na folha, já na face inferior da folha. É como se fosse uma farinha de trigo. Então você não consegue distinguir o que é.
Então você tem que relacionar a praga ao sintoma. Então, quando você vê essa anomalia no ponteiro do mamoeiro e mais parece uma farinhazinha, ele não faz teia como os tetraniquídeos, então aí você pode associar isso ao ácaro branco. Claro que você precisa confirmar, você tem que coletar a folha ou carregar uma lupa e fazer a identificação do ácaro, se é realmente o ácaro branco. As dimensões, a fêmea, só para você ter uma ideia de tamanho, a fêmea, o macho é menor ainda, né? Ou a fêmea mede 0,15 a 0 por 0,11 milímetro, então 0,15 de comprimento por 0,11 de largura. O macho 0,14 por 0,08, então ele é mais fino, né? Mas são bem pequenos, né? Imagine 0,15, pouco mais de 1 milímetro. Então você não consegue identificar isso a olho nu. A cor pode variar de branco a amarelo brilhante. São dispersados pelo vento, imagina desse tamanho, não só pelo vento, mas pode ser disseminado pelos insetos também, estruturas da planta que você transporte. Ao caírem na planta, se instalam nas folhas mais jovens do ápice ou das brotações laterais. São verificados principalmente na face inferior das folhas mais novas, ou o que a gente chama de folha de ponteiro. Então são essas folhas. Está mostrando aqui as folhas mais novas, o sintoma é essa planta que deve estar altamente infestada pelo ácaro branco. Ou seja, não tem mais nenhuma folha se desenvolvendo aqui. E claro, você não pode deixar chegar numa situação dessa, já que é um ácaro, esse ácaro é de fácil controle, né? Ciclo de vida. Ciclo de vida de ovo adulto, 3 a 5 dias. Você imagina, né? Aqui ele vai gerar em torno de 4 dias, por aí, né? Para a nossa região. Então, para algumas culturas, em torno de 6 dias. Então, depende da cultura, depende de região para região. Período de oviposição, aproximadamente 15 dias. Então, tem a longevidade do adulto, né? Que pode ser um pouco mais. Então, período de oviposição, 15 dias. E durante esses 15 dias, ou próximo de 15 dias, né? Não significa que ela vai ovipositar durante os 15 dias. Oviposita em torno de 40 ovos cada fêmea, né? Então pode estar distribuído aí por volta de uns 10 dias ela coloca esses 40 ovos. Os ovos são colocados de forma isolada, eles não são colocados agrupados. A gente mostrou ali característica de ovos, né? Tá aqui, ó. Isso aqui são os ovos. Ele é interessante, né? Porque ele tem esses pontinhos brancos, tipo branco leitoso. Dano e importância econômica. Ao atacarem as folhas, provocam fortes alterações fisiológicas nessa folha. Ou seja, perda da cor verde natural no início do ataque, tornando-se cloróticas, depois coriáceas, ou seja, endurecidas. Se você pegar, ela quebra, de tão dura que ela fica. E claro, ela não fica com o desenvolvimento normal, tipo uma alteração fisiológica. Então, o que tinha mostrado aqui, ó, a característica. Então, ela tem anomalias, é diferente de uma folha normal, ó. Isso aqui praticamente nem tem, só o talo, né? Só a nevura. Em ataques severos, as folhas novas ficam reduzidas quase que somente às nevuras, que a gente tinha acabado de mostrar, que propiciam uma paralisação no crescimento. Claro, se você tem folha que não faz fotossíntese, essa folha não se desenvolve, aí sai outra folha também não se desenvolve, então fica aquela região entre uma folha e outra fica muito curto, então essa região de ponteiro não vai se desenvolver, fica aquele tufo de folha pequena, que se chama do chapéu, né? Ácaro de chapéu do mamoeiro. Perda do ponteiro ou queda do chapéu, né? Chapéu do mamoeiro, podendo levar a planta à morte. Claro, se a planta não faz fotossíntese, a tendência com o tempo é ela morrer. Principalmente as plantas mais jovens, assim que você faz o transplante, né?
Controle, manejo cultural, realizar desbaste de brotações laterais. Então a planta costuma emitir brotações laterais e essas brotações não são interessantes para a planta, com ou sem a presença do ácaro. Ou seja, essas brotações, elas são o que? Drenos, ou seja, a planta está mandando reserva para o crescimento dessas brotações também. Então, o certo é você eliminar. E se tiver ácaro, é pior ainda, porque a quantidade, vamos dizer assim, a fonte alimentar desse ácaro aumenta e muito com a presença dessas brotações. Então, o certo é você estar eliminando qualquer brotação do mamoeiro, brotação lateral, né? Monitoramento e controle químico. O monitoramento são realizados de forma periódica devido ao ciclo do ácaro. Então, como ele tem um ciclo muito curto, é interessante que você faça um monitoramento. Se você tem tempo disponível para fazer isso, sim, é interessante você fazer aí, no mínimo, uma amostragem por semana. Se você tem mão de obra suficiente, tem um tempo suficiente para fazer, você pode fazer até 2 vezes por semana, sem problema nenhum, já que o ciclo do ácaro, ele vai girar em torno aí de 4 dias, né? Ao ser detectado, deve-se fazer o que? O controle localizado com enxofre. Então, pessoal, o enxofre é um produto que ele não tem restrição, então isso é uma vantagem muito grande. E a gente sabe, né, que quando o mamão entra em período entra em início de colheita, essa colheita tem que ser constante. Então, se você aplica outro produto, a possibilidade de resíduo é grande. Então, é interessante que você, assim que você detecte a presença do ácaro, você entra com a aplicação de enxofre localizado, porque ele não vai distribuir rapidamente por todo o talhão. Tá? Então ele vai ocorrer numa planta, vai colonizar aquela planta, vai passar para outra, assim ele vai aumentando a infestação que a gente chama de reboleiro. O controle deve ser realizado em área total quando forem encontrados 5 ou mais focos no talhão. Eu achei em 5 pontos diferentes, eu achei presença do ácaro. Aí recomenda-se a aplicação em área total. Se eu achei 1 ponto, 2 pontos, compensa eu fazer um controle localizado. Evitar a aplicação nos horários mais quentes do dia, tá? Pessoal, até por causa do produto também, né? Eu vou aplicar um produto que, devido à ação do sol, eu posso ter alguma fitotoxidez. Então, não é interessante. Claro, para todos os produtos, se eu tivesse como aplicar em final de tarde, seria melhor. Início da manhã seria melhor. Às vezes o produtor não tem como, mas melhor horário são os horários mais frescos do dia. Tá, só esse ácaro que causa problema no mamão? Não, nós temos os tetraniquídeos, ou seja, o que a gente chama de ácaro da teia. Já falamos isso para vocês. Eles são visíveis a olho nu. Não são grandes, mas são visíveis. Nós temos tetrânicos urticária, tetrânicos desertorum e tetrânicos mexicanos, ou seja, família o gênero Tetraniquídeo, o gênero Tetrânicos, a família Tetraniquidae. Nome comum, ácaros da teia, porque eles fazem teia. Então, se você verificar onde tem a presença do ácaro rajado, do ácaro vermelho, no caso aqui são os ácaros vermelhos, você vai ver o que? A presença de teia, coisa que não acontece com o ácaro branco. Desculpa, pessoal, o ácaro vermelho nós temos o ácaro rajado, que é o Tetrânicos urticae. Tá aqui, ó. Ele é rajado porque ele é clarinho e tem essas manchas, né? Essas manchas escuras. Então, esse é conhecido como ácaro rajado. Ele é muito comum, mais comum até que o ácaro vermelho. Esse aqui é o ácaro vermelho. Nós temos o Tetrânicos mexicanos e o desertório. Então, aqui o ovo, né, que é diferente do ácaro branco. Ele é liso. Do ácaro branco ele tem pontinhos. Aqui o desertório tem esses pontos vermelhos mais claros. Nome comum a gente já falou, ácaro da teia. Os hospedeiros são espécies
polífagas, ou seja, tem um número grande de hospedeiros intermediários. Descrição e ciclo de vida. O dimorfismo sexual é bastante acentuado, ou seja, a diferença do macho para a fêmea é bem visível, né? Estes ácaros podem ser vistos ao olho nu, ou seja, você consegue identificar que é um ácaro que está causando problema. A cor pode variar de branco a amarelo brilhante, isso aqui é o caso do Tetranychus urtica e o ácaro rajado. Os ovos são amarelados, esféricos e possuem um período de incubação ao redor de 4 dias. Só o período de incubação do ácaro rajado é praticamente o ciclo de vida do ácaro branco, só para ter uma ideia, né? Ciclo de vida ao redor de 13 dias, próximo de 13 dias. Então o ácaro rajado, o ácaro vermelho, vai ser por volta de 2 semanas. O ácaro branco por volta de 1 semana, menos de 1 semana, em nossas condições. Aumento populacional é favorecido por temperaturas elevadas e baixa precipitação, então eles têm preferência por um clima quente e seco. As fêmeas podem chegar aos depositar em média 50 a 60 ovos. A gente viu o ácaro branco 40, o ácaro vermelho, rajado vermelho, em torno de 60, né? Variando até 60 ovos, mas claro, pode ser um pouco menos, tá? Isso em média. Em um período aproximado de 10 dias, ou seja, durante uns 10 dias ele deposita isso aqui, o ácaro branco, a mesma coisa. Então, pessoal, aqui só para a gente ter uma ideia de sintoma, ó, a folha, você vai observar na folha do mamoeiro que principalmente aqui na confluência das nevuras, aqui, ó, onde todas as nevuras elas chegam a um ponto único, que é o pecíolo da folha, né, do outro lado, na parte inferior, é uma região onde ele se concentra, ou seja, uma região que tem mais possibilidade de abrigo. E claro, tem alimentação. Então aqui é onde o foco começa geralmente, né? Aumenta a população no início aqui e depois esparrama por toda a folha. Então a característica principal são manchas cloróticas na folha, principalmente nessa região aqui, que evolui para toda a folha. Então a tendência é que essa folha amarela seque e caia. Olha a situação, ó, na face inferior da folha. Então, ao longo da nevura, começou aqui, depois evoluiu para toda a folha, principalmente ao lado da nevura, das nevuras principais, né? Beleza, o controle. Medidas culturais, eliminar folhas velhas. Tá, monitoramento que eu esqueci de falar, né? Deve ser rigoroso e realizado periodicamente, de modo a facilitar rapidamente a fazer a identificação de focos iniciais de infestação. Isso é comum para todos os ácaros. Ou seja, eu tenho que identificar bem no início. Se eu identificar no início, eu tenho possibilidade de controlar de forma mais eficaz. Se eu não fizer, a população crescer muito, aí fica um pouco mais complicado para controlar. Medidas culturais de controle, eliminar folhas velhas, ou seja, aquelas folhas que secam, às vezes penduram na planta, ou que estão amarelas lá na planta, o certo é estar eliminando essas folhas, né? Porque muitas delas podem ter a presença do ácaro, principalmente ácaro rajado e ácaro vermelho. Controle químico. Quando a média das plantas avaliadas indicar 6 ou mais ácaros por planta. Isso é o nível médio. 6 ou mais ácaros. Passou de 6 para cima, você tem que entrar com medida de controle. 6 para baixo, pode esperar um pouco. Sempre direcionar os jatos para a superfície inferior das folhas. Então você aplica de baixo para cima, direcionado para pegar, molhar toda a parte de baixo da folha. Em condições de alta infestação, recomenda-se estender a pulverização para o tronco e a vegetação sob a copa das plantas. Ou seja, como esse ácaro tem uma infinidade de plantas hospedeiras, inclusive plantas daninhas,
Então é interessante, além de você pulverizar a planta, você pulverizar as plantas daninhas que estão embaixo também. Beleza, pessoal. Tem mais praga ou mamão? Não são muitas. A gente vai ver como também não vai ser da cultura do cacau, que a gente vai falar depois, né? Na sequência. Então, mais são pragas importantes para a cultura. Então, nós temos outra praga aqui, que é a cigarrinha verde. O nome científico é Solanasca bordia, é da ordem Miptera, a mesma do percevejo, do pulgão, da cochonilha, e a família Cicadéide. Então, cigarrinha verde. Então, ela é esse bichinho aqui, ó, verdinho aqui. Se você olhar, bichinho verde bem rápido que fica na face inferior da folha. Nós temos problema com uma semelhante, que é a Empoasca craineri. Lá na cultura do feijoeiro, aqui é Solanasca bordia, gênero Solanasca. No feijão é o gênero Empoasca, tá? Mas causa problema também, e os problemas são semelhantes. Então, o hospedeiro é uma espécie também porífera, ou seja, usa outras plantas como hospedeiro. Distribuição já não é tão generalizada como o ácaro branco, mas a distribuição ocorre no norte do Espírito Santo, sul da Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará. Se você pegar isso aqui, são as maiores regiões, os maiores estados, os estados que mais produzem mamão. Então, se pegar Espírito Santo, ainda produz mamão. Mamão saiu aí do estado de São Paulo, foi descendo, e hoje está lá no Espírito Santo, provavelmente vai esticar um pouco mais. Por que isso? Devido à presença de virose. Então, vai limitando o cultivo de mamão. Rio Grande do Norte e Ceará. Então, são essas regiões aqui que mais produzem mamão. E claro, né, você tem a presença da praga também. Então, quando você produz muito, também tem a presença de muitas pragas, né? Descrição e ciclo de vida. É um inseto pequeno, sugador. Já falei que ele pertence à ordem Miptera, parente aí dos cochonilha, mosca branca, pulgão. São os parentes mais distantes, mas são sugadores, então eles têm algo de semelhante. Cujas formas jovens são consideradas ninfas, ou seja, esse indivíduo passa por 3 fases de desenvolvimento: ovo, ninfa e adulto, e apresenta coloração amarela esverdeada. Ela tem a característica de movimentar lateralmente, então a movimentação dela, o andar dela é lateralmente, como característica mais marcante desse inseto. O gênero Empoasca, que é da cigarrinha verde do feijoeiro, ela também tem essa característica de andar lateralmente. É uma característica marcante, né, desse inseto. A postura é endofítica ao longo da nevura, ovipositando em média 60 ovos por fêmea. Pessoal, essa postura endofítica significa endo, dentro, né, fítica de fitos, de planta, né, é dentro da planta, ou seja, dentro do tecido. Então, não é uma oviposição externa, é uma oviposição interna. Quando esse ovo eclode, a ninfa ela sai, né? Ela sai e aí passa a se alimentar externamente. Ciclo de vida de ovo a adulto é de aproximadamente 21 dias. De ovo a adulto, quando o adulto começa a colocar ovos. A partir daí passa a ser a longevidade do adulto. O que a gente chama não de ciclo de vida, mas o ciclo total, né? Ciclo geral do inseto. São encontrados normalmente na face inferior das folhas mais velhas, sugando a seiva. E esses insetos têm a característica, quando sugam a seiva, eles injetarem toxinas, que são muito nocivas para as plantas. Então, a sucção contínua da seiva leva ao aparecimento de manchas amareladas, semelhante a sintomas de deficiência de magnésio. Sintoma mais severo: as folhas tornam-se encarquilhadas, com as margens amarelecidas e totalmente recurvadas para dentro, né? Então, as folhas dobram, né? Semelhante ao que ocorre em algodão, que ocorre em feijão,
que ocorre em outras culturas cujas cigarrinhas causem algum dano. Olha, isso aqui é um sintoma nas folhas, então a presença da cigarrinha leva a isso, ó. Principalmente a partir das bordas, esse amarelecimento é o que? Devido à ação das toxinas que são injetadas nas folhas. Controle. Deve ser controlada somente quando houver ataque. Então, com a presença dela é interessante você entrar com o controle. Que justifica o seu controle e apenas na parte da lavoura infestada. Ou seja, pontos onde tem a presença da cigarrinha, você entra com medida de controle. Não precisa fazer a aplicação em área total, a não ser que a infestação seja grande. Beleza, outra praga importante que pode limitar o cultivo do mamoeiro é esse bichinho aqui, ó, pulgão. Então nós temos aqui, ó, três gêneros, sendo o Apis, nós temos várias espécies. Temos Apis gossypio, Apis, esqueci o nome agora, né? Mas nós temos várias espécies. O Apis gossypio é o mais comum. Nós temos Toxopter citrícidos, né? Então isso aqui foi identificado inicialmente em citros. Missus persicae, que é muito comum também, principalmente em hortaliças, mas ocorre também em algodão, ocorre em outras culturas, né? E claro, inclusive no mamoeiro. Característica, sua importância está associada à transmissão de virose, é o que eu falei, que São Paulo praticamente não produz mais mamão devido à ocorrência de virose, e o mamão foi se afastando, agora se cultiva no Espírito Santo, não sei até quando, né? Mas ainda se cultiva, né? Distribuição em todas as regiões produtoras. Hospedeiros são espécies polífagas, né? A gente já tinha comentado. Distribuição e ciclo de vida, são insetos pequenos, vão medir até 2 milímetros de comprimento, isso para os maiores, se eu não estou enganado é o Missus persicae, maior que o Apis gossypio, né? Apis gossypio e outros. Possui formas ápteras e aladas, de forma mais ou menos piriforme. Então, formato de pera, né? As antenas são bem desenvolvidas e possuem aparelho bucal do tipo sugador. Então, assim como ocorre em relação à cigarrinha, que também é um inseto sugador. Danos e importância econômica podem causar sérios danos ao mamoeiro pois são vetores, né, transmissores de virose. E o exemplo que nós temos é o vídeo da mancha anelar ou mosaico do mamoeiro, que é uma séria doença, séria doença e das mais importantes da cultura, fator limitante para a produção do mamão. Então nós temos aqui, ó, se você olhar o mamão verde, começa a apresentar esses sintomas, ó, mancha anelar, ó, são manchas mais claras com um ponto mais escuro na parte central. Aqui na folha, né, o sintoma na folha, é tipo um mosaico, você tem partes verdes, partes bem claras, né? E o controle, ó, eliminar mamoeiros infectados com o mosaico do mamoeiro. Claro, a gente sabe que vírus, quando o vírus infecta uma planta, você pode eliminar porque não tem cura, né? Então, nós temos aqui o vírus do mosaico do mamoeiro, papaya ring spot vírus. Então, a gente tem que eliminar esse mamão dos pomares e também das imediações, ou não simplesmente tirar da área de cultivo e jogar logo do lado. Então você pode triturar e enterrar essas plantas se quiser, ou fazer composto. Eliminar também as plantas hospedeiras dos pulgões, bem como as curcubitáceas, se tiver próximo, hospedeiras do vírus da mancha anelar. Então curcubitáceas são hospedeiras desse vírus. Então se eu tiver cucubitácea próximo, eu posso ter problema. Exemplo: abobrinha, mas eu não cultivo abobrinha, não cultivo pepino, melancia, nem abóbora. Eu posso ter problema? Pode, se você tiver, por exemplo, bucha por perto.
Se tiver bucha, pode ser um problema, é uma verdadeira bucha, né? Se tiver chuchu também pode ter problema. Tá, e por último, pessoal, nós temos uma outra praga chamada de mandarová. Com certeza vocês já ouviram falar de mandarová em mandioca. Nós temos mandarová da mandioca, mandarová do coqueiro de palmáceas, né? Então aqui nós temos mandarová, também conhecido como erinizelo. Só veja a identificação, 1758. Então há muito tempo que esse inseto causa problema. É uma praga de ocorrência esporádica, então pode ser que num ano não ocorra, mas no outro ano tenha um surto, pode ser que o surto seja pequeno, pode ser que seja grande, então não tem como você se planejar. E como não tem ocorrência frequente, normalmente não tem produtos químicos recomendados, né? Descrição e ciclo de vida. Ó. As asas do inseto são estreitas e podem chegar até 10 centímetros de envergadura, ou seja, de uma ponta da asa a outra. Essa praga é comum a gente ver ela por aí. Olha a lagarta como que é, uma lagarta bem grande. As asas anteriores são de coloração cinza e as posteriores avermelhadas, a gente já viu. A asa lagarta logo após a eclosão possui 5 milímetros de comprimento. Bem pequena, né? E quando completamente desenvolvida atinge até 100 milímetros. Então, bem grande. A coloração pode variar de verde ao marrom e ao preto. Esta fase pode durar cerca de 15 dias, transformando-se em pulpa no solo. Então, o estágio em que ela está se alimentando freneticamente dura em torno de 15 dias. Então, o estrago pode ser bem grande, dependendo da infestação. Danos de importância econômica. As lagartas atacam de preferência as folhas e brotações mais novas, ela não é um pouco boba. As folhas mais novas são mais tenras, são mais apetitosas, né, mais fáceis de ser digeridas. Porém, as mais velhas podem ser atacadas posteriormente, de acordo com que aumente a população e aumente a competição. Quando ocorrem infestações intensas, a planta pode apresentar desfolhamento total, acarretando queda, né? Não é queima dos frutos pelo sol, ou seja, aquela proteção que as folhas vão dar aos frutos para que não ocorra queima, e mesmo assim ainda acontece. Se ocorre desfolha total, os frutos estarão mais expostos à radiação solar. E um atraso no desenvolvimento da planta, claro, a planta deixa de fazer fotossíntese para acarretar nisso. Bem, pessoal, era só isso. E como é que eu faço para controlar? Já que não tem. Ocorre muito controle biológico, pessoal. Parasitoides reduzem bastante a população dessa praga. Mesmo assim, se não resolver, nós temos produtos fisiológicos que usar para outra cultura, mas eu posso usar aqui também. Produtos biológicos, onde nós temos Bacillus thuringiensis, você pode encontrar nas casas agropecuárias, que você pode aplicar a bactéria que vai fazer controle de lagarto, de preferência quando as lagartas estão em início de desenvolvimento. Bem, pessoal, cultura do mamão, a gente viu que eu fiz um vídeo só porque o número de pragas é pequeno, então nós vamos falar de pragas do cupuaçu, que também é um número pequeno de pragas, portanto não é um conteúdo tão longo para vocês estudarem. Então, bom estudo e até mais. Bom, obrigado.